Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Falei que nós íamos falar agora de assistência. Por quê? Porque historicamente o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tem predileção por esse tema. Quando a gente faz um levantamento de questões anteriores, há uma cobrança, especialmente em direito da infância e juventude, de questões voltadas à assistência. Isso não passa ao largo. E é um tema que a gente estuda pouco. A gente não tem o hábito de estudar esse tema tão tradicionalmente, assistência, até porque é um tema de viés prático. Mas não ignorem, para o Ministério Público do Rio, esse tema da assistência. E a Lei Maria da Penha trata de forma bastante profunda desse tema. Eu trouxe aqui o que achei de mais relevante. Nós vamos tratar do artigo 9º. O artigo 9º fala da assistência, como eu já falei. Não se esqueçam que a assistência no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher será prestada de forma articulada, conforme princípios e diretrizes previstos. Aqui, a gente gosta de ignorar na Lei Orgânica da Assistência Social, na LOAS. Não ignorem princípios e diretrizes da LOAS e também do Sistema Único de Saúde, bem como do Sistema Único de Segurança Pública. Esses sistemas, eles se articulam para promover a proteção da mulher em situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Pois bem, o parágrafo 1º diz que, olha que coisa, olha que previsão maravilhosa. Quando a gente tem uma mulher em situação de violência doméstica familiar, o juiz pode, ou melhor, a lei fala que o juiz determinará, não é que ele pode determinar, a lei fala que o juiz determinará por prazo certo, isso é importante, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica familiar, por óbvio, no cadastro de programas assistenciais do governo. Então, o fato da mulher estar nessa situação de violência doméstica familiar, segundo a lei, bem claro no parágrafo 1º, permite dar-lhe o direito de que ela seja inserida nos cadastros assistenciais do governo, seja governo federal, estadual ou municipal. Ou seja, a lei está me dando um leque imenso de possibilidades para eu tentar tirar essa mulher dessa situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Uma situação muito comum é a mulher que tem independência econômica do marido e por isso ela não consegue deixá-lo, apesar da intensa violência que ela é submetida. Ora, eu posso inseri-la em programas assistenciais para fazer romper esse ciclo, essa dependência que ela tem de outros fatores e assim preservar a sua dignidade. Não se esqueçam, portanto, do parágrafo 1º. O parágrafo 2º fala da questão quando essa mulher não precisa de uma assistência nesse sentido, por exemplo, porque ela já tem um emprego, mas ela vai precisar se afastar, porque ela precisa fugir de uma situação perigosa, porque há uma perseguição, enfim, por alguma razão ela precisa se afastar desse emprego. Prestem atenção, a gente tem duas situações. Emprego eu estou falando aqui informalmente, porque a gente vai ter duas situações. A gente vai ter a situação quando essa mulher for servidora pública, ou seja, quando ela estiver sujeita a um regime estatutário, ou quando essa mulher estiver sujeita a um regime de vínculo trabalhista, de vínculo seletista. Pois bem, sem entrar em grandes discussões de direito do trabalho, vamos nos ater ao que a lei fala. Se eu estou numa situação de servidora pública, no inciso 1º, essa mulher integrante da administração direta ou indireta quando servidora pública, ela tem acesso prioritário à remoção. Ou seja, essa mulher precisa sair daquele município, daquele estado, daquela situação com aquele companheiro violento. Pois bem, ela tem acesso prioritário à remoção, para se remover para onde ela puder se restabelecer. Quando servidora pública. Tá, mas a minha vítima não é uma servidora pública. Ela tem CLT, carteira assinada. O que eu faço? Nesse caso, não vamos falar em remoção. Não tem remoção aqui. Se é CLT, o que a lei me dá? Um afastamento por até 6 meses do local de trabalho com a manutenção do vínculo.
É isso que a lei me dá. Então, cenários diferentes que a gente precisa ter atenção para não embaralhar, tá? Vou pular aqui para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º é de grande interesse do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque na prática nós gostamos do parágrafo 4º e nós buscamos a efetividade do parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial a uma mulher, ou seja, aquele que praticou a violência doméstica familiar contra a mulher em qualquer uma das suas modalidades, ele fica obrigado a ressarcir todos os danos causados, inclusive ressarcir ao SUS. Como assim? Ele bateu na mulher, causou uma lesão corporal, fato mais comum e clássico, lesão corporal contra essa mulher. Essa mulher foi atendida numa UPA, em casos mais graves foi para um hospital. Ora, essa UPA ou até o hospital teve que atender, usou soro, gaze, band-aid, esparadrapo, existe uma tabela do SUS que me diz quanto cada procedimento custa para os cofres públicos. Ora, de posse dessa informação, eu, Ministério Público, posso ir atrás do agressor, não só para responsabilizá-lo criminalmente. Lembra que eu falei? Violência doméstica não é um assunto só criminal, é muito mais amplo. Eu posso ir atrás desse agressor não só pela sua responsabilização penal, para que ele seja condenado pelo crime de lesão corporal, mas também para que ele faça o ressarcimento do SUS, para que ele retorne aos cofres públicos o que o erário gastou, o que a administração pública gastou para socorrer essa mulher vítima dele. Isso é muito, 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 muito interessante para o Ministério Público. Muito. Então, deem atenção com muito carinho a esse parágrafo 4º. Da mesma forma, o parágrafo 5º vai na mesma linha. Ele fala do ressarcimento dos dispositivos de monitoramento. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. Existem programas de monitoramento dessa vítima, botão do pânico, formas que essa vítima tem de ficar segura e se comunicar mais rápido com as autoridades em caso de perigo. Esses dispositivos de segurança, quando utilizados, o custo disso também poderá ser ressarcido pelo agressor. Muito interessante, talvez uma contabilização não tão fácil quanto o parágrafo 4º, que a gente tem a tabela do SUS mais catalogada, mas de todo modo, muito interessante. Tenham esses dois parágrafos bem guardados no estudo de vocês, tá? Esses parágrafos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum um parágrafo C. Ambos falam de ressarcimento, certo? Então, de uma forma ou de outra, ou das duas, o agressor ressarciu os cofres públicos. O parágrafo 6º fala, olha, ele ressarciu, mas isso não é, de forma nenhuma, uma atenuante ou uma substituição da pena. Então, se ele está condenado lá pelaquela lesão corporal que eu falei, e o Ministério Público, além da persecução penal, vai atrás dele para ressarcir o SUS, por tudo que o SUS gastou para socorrer aquela mulher, esse ressarcimento não é uma atenuante. A defesa pode vir falar, olha, ele se arrependeu, ele já até ressarciu todos os custos que essa mulher teve, que o Estado teve. Por favor, vamos baixar a pena dele. Não, isso não é um atenuante de pena. Ele não fez mais do que a obrigação dele, porque essa mulher não era nem para ter ido para o SUS. Decorem, ele não fez mais que a obrigação dele. Isso não é atenuante. Isso significa que eu estou possibilitando a substituição de pena? Nem pensar. Olha, ele está condenado em lesão corporal, mas se ele pagar o SUS, tá tudo certo. Ele não precisa cumprir essa pena. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso já era claro em outros dispositivos que a gente vai ver, mas aqui, para não ter confusão, ficou também expresso no parágrafo 6º. Vamos ver agora os parágrafos 7º e 8º, que falam de outra forma de a gente ajudar essa mulher em situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Que é quando essa mulher tem filhos, quando tem dependentes, e ela precisa se locomover. Ora, se eu já viabilizei o trabalho dela, se ela é servidora pública ou se ela é seletista. E as crianças, como é que eu faço? Bem, o parágrafo 7º vai dizer que a mulher em situação de violência doméstica familiar
tem prioridade para matricular seus dependentes em instituição de educação básica. Aqui tem essa limitação legal, a gente está falando só da educação básica, mais próxima de seu domicílio ou transferi-los para essa instituição. Então, a mulher está numa situação, ela vai sair da comarca, ela vai para outra comarca que ela está mais segura. Eu consigo dar um jeito no trabalho dela, já vimos isso. E os filhos dela, ela tem prioridade na matrícula, na educação básica. Infelizmente, a lei fala só de educação básica. Mais próxima de seu domicílio ou transferir. Matrícula ou transferência. Essa transferência, essa matrícula, parágrafo 8º, são sigilosos. Serão sigilosos os dados do ofendido e seus dependentes matriculados ou transferidos. Ora, se ela está fazendo isso para fugir de uma situação de violência, tudo isso é para fugir da situação de violência que ela está inserida, esse agressor não pode, pela matrícula dos filhos, descobrir onde ela está. Então, o parágrafo 8º cuida disso. Isso parece muito assistência, esse tema parece muito etéreo, muito não vai cair um negócio desse. Olha a questão do nosso Ministério Público do Ceará, prova que também tem uma banca autônoma. No que diz respeito à assistência à mulher em situação de violência doméstica familiar, a Lei Maria da Penha prevê, só com o que a gente estudou agora, a inclusão da mulher no cadastro de programas assistenciais governamentais. Vimos isso. Inclui o direito da mulher por prazo indeterminado? Não, por prazo certo. Tá, eu falei do prazo. O acesso prioritário à remoção, caso a vítima seja servidora pública? Acesso prioritário à remoção quando ela é servidora pública. Vimos isso, tá aqui, ó. Servidora pública, acesso prioritário à remoção. Beleza. Ou funcionária de empresa privada com filiais em outras localidades? Não. Lembra que eu falei? Quando ela é seletista, quando é vínculo trabalhista, esquece remoção. Aí eles vêm tentar te confundir com filial. Não é remoção. É manutenção do vínculo e afastamento do trabalho por até 6 meses com manutenção do vínculo. É isso. Essa linha C é a única que a gente não resolveria pela situação da assistência. Isso não é verdade, isso está lá no artigo 24A, é o não cabimento de fiança ao agressor preso em flagrante descumprindo medidas protetivas de urgência, o crime do artigo 24A. Não cabimento de fiança? Não. O que esse artigo faz é dizer que a fiança será concedida apenas por autoridade judicial a despeito da pena, que permitiria, se nós estivéssemos na regra geral, o arbitramento de fiança pela autoridade policial. Mas não é que não cabe pela autoridade judicial. A linha C. A linha D, a manutenção do vínculo trabalhista, olha, é a mesma informação que os senhores tinham que ter para resolver 2 alíneas. A manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses, quando necessário, o afastamento da vítima do seu local de trabalho. Tá certo, a gente já viu isso. E essa aqui que eu falei, que era queridinha, para os senhores lembrarem, a obrigação do agressor ressarcir os custos de tratamento de saúde da vítima, inclusive ao SUS. Beleza. Hipótese em que fará jus à circunstância atenuante. Nem pensar. Lembrem, não está fazendo mais do que a sua obrigação. Tá? Então, com isso, a gente viu os principais pontos de assistência e vimos que isso pode sim ser cobrado em prova. E tem questões interessantes aqui para o Ministério Público. Vamos falar agora do artigo 17. Vamos entrar agora nos pontos que talvez sejam já os mais conhecidos dos senhores, mas que eles são, de todo modo, muito importantes para essa matéria, e a gente não podia deixar de falar quando a gente trata dessa disciplina, desses pontos que a gente vai começar agora. Artigo 17, os senhores já devem conhecer, é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Muitas coisas aqui para a gente falar. Primeiro, crítica de toda a doutrina. Penas de cesta básica não existe. Né? Quando a gente vê as penas elencadas no Código Penal, não existe pena de cesta básica. O que o Código quer, que a Lei 11.340 quer dizer? Ela quer dizer que não é admitida a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos pecuniária
ou de outra natureza. O que ele está dizendo? Eu não posso substituir a pena privativa de liberdade por uma pena pecuniária ou outra que substitua a pecuniária, mas que tem a mesma natureza. A cesta básica, eu não estou dando pecúnia, eu estou dando bens in natura, mas isso substitui a pena pecuniária. Então, essa natureza pecuniária está fora. Eu não posso trocar uma pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos pecuniária. É isso que até aqui o parágrafo 17 está falando de uma forma geral. O artigo 17 está falando. O que a lei quer? A lei não quer monetizar a violência da mulher. 3 tapas na cara, 2 cestas básicas, um chute, um soco e um empurrão escada abaixo são 10 cestas básicas, mas se for uma agressão, mas se for um estupro, aí já é um salário mínimo e 20 cestas básicas. Não, isso não pode acontecer. Essa monetização da violência da mulher não pode acontecer. É isso, essa mens legis do artigo 17. Mas, da forma como o artigo 17 foi escrito, muitas questões surgiram. Muitas questões que hoje, em sua maioria, estão pacificadas para a nossa felicidade. O artigo 17, então, do jeito que ele está escrito, que eu falei para os senhores, isso aqui é escrevendo em melhores palavras o que está aqui. O que ele está vedando? O que o artigo 17 está vedando? Penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, já vimos. Penas pecuniárias. Não quero penas pecuniárias. Não quero substituir PPL, pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direitos pecuniária. Ou substituir a pena de modo que isso seja que eu pague só a multa. Porque nós sabemos que as penas, muitas vezes, elas vêm combinadas a pena privativa de liberdade e a multa. Pois bem, não quero substituir pena para deixar só pagamento de multa. Eu quero pena privativa de liberdade. É isso que o 17 fala. Eu quero pena privativa de liberdade. Mas percebem que o tempo todo o artigo 17 está falando de pena pecuniária, restritiva de direitos pecuniária, multa. Qual foi a tese que surgiu lá nos idos de 2006, 2007, quando a lei entrou em vigor? Ora, se o artigo 17 está falando de pena pecuniária, as outras restritivas de direitos eu posso utilizar. O que foi estabelecido hoje tranquilo na jurisprudência do STJ. Não pode, não. Não pode, não. Súmula 588 do STJ, a prática de crime ou contravenção, vamos falar disso também, é importante, mas vamos falar do que a gente estava primeiro. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pecuniária? Não. Qualquer restritiva de direitos, seja ela pecuniária ou não. Limitação de final de semana, qualquer restritiva de finais de direitos. Prestação de serviço à comunidade, não quero saber. Pena restritiva de direitos não cabe na Lei Maria da Penha. Não posso substituir PPL, pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos. Súmula 588 do STJ. Por quê? Qual o fundamento dessa súmula? Ela vai falar, olha, é verdade, o artigo 17 da Lei 11.340 de 2006 está falando de penas pecuniárias. Mas eu não preciso do artigo 17. Porque lá no artigo 44, do Código Penal, que fala da substituição das penas restritivas de direitos, já está me dizendo que para eu aplicar, para eu converter uma pena privativa de liberdade restritiva de direitos, eu preciso que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Não pode ter violência ou grave ameaça à pessoa. Ora, se eu estou no bojo da violência doméstica familiar contra a mulher, e não se esqueçam, leiam o artigo 7º da Lei 11.340, me mostra que a violência contra a mulher não é apenas física. Como que eu vou ter um crime no bojo de violência doméstica familiar contra a mulher sem violência? Não dá. Uma apropriação indébita. Ora, e se isso em tese é um crime patrimonial, se ele está no bojo de violência doméstica familiar contra a mulher, eu tenho uma violência patrimonial contra essa mulher. Não é a violência apenas física. Então, artigo 44 está falando que crime com violência ou grave ameaça, e aí eu vou ter tudo no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Não aplico qualquer pena restritiva de direitos. Apenas por desencargo de consciência, porque isso hoje é jurisprudência tranquila. O
O STJ sumulou, como os senhores estão vendo. O STJ disse que isso é válido para crime ou contravenção. Crime ou contravenção. Pelo mesmo motivo, o STF, a segunda turma do STF, a primeira turma concorda com o STJ, a segunda turma disse que quando for só contravenção, quando não tiver crime, eu posso converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tá? Na verdade, aqui fica mais claro se eu colocar só crime. Ele não admite essa súmula, esse entendimento dessa súmula para contravenções. Na prova dos senhores, prestem atenção que o enunciado está perguntando. Muito provavelmente ele vai no entendimento tranquilo e sumulado do STJ. Eu só trouxe por desencargo. Se eu falar segundo o STF, aí os senhores prestem atenção. Mas é entendimento tranquilo hoje, que não é possível a conversão, seja para crime ou contravenção. Tá? Então, o que nós temos aqui? Pena restritiva de direitos na Lei Maria da Penha? Não tem. Seja ela pecuniária ou não. Continuando, o artigo 41 vai falar que aos crimes praticados com violência doméstica familiar contra a mulher, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Ora, vamos tratar desses crimes aqui, mas não se esqueçam que a Lei 9.099 não traz como benefício só suspensão condicional do processo e transação penal. A gente tem suspensão condicional do processo e transação penal, mas tem também composição civil dos danos, representação dos crimes de lesão corporal e termo circunstanciado de ocorrência como substituto do flagrante. Isso cabe no juizado da violência doméstica familiar contra a mulher? Não. Nada disso cabe. Vamos às polêmicas. O artigo 41 falou tão somente de crime. Adivinha a tese que surgiu? As contravenções. Então, eu vou aplicar no Lei 9.099. E contravenções, não se esqueçam, muitas acontecem no bojo da violência doméstica familiar contra a mulher, elas não são incomuns, vias de fato, perturbação do sossego, enfim. O STJ pacificou o entendimento na sua jurisprudência de que isso se aplica aos crimes e contravenções, que seriam contrassenso, contra bens leis, tirar isso das contravenções. Pacífico hoje. Mas prestem atenção, a súmula 536 do STJ, ou ela não quis sumular o entendimento jurisprudencial dela, o que não faz muito sentido, porque hoje é tranquilo na jurisprudência isso, ou ela cometeu um grave equívoco. Será que o STJ cometeu um grave equívoco? Olha o que a súmula fala. A suspensão condicional do processo e a transação penal, que são, sem dúvida, os benefícios mais emblemáticos da Lei 9.099, mas aqui nós já vimos que isso se aplica a todos os benefícios da Lei 9.099, mas vamos por metonímia pegar esses dois como exemplo de todos os benefícios, que a suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Aqui fica a crítica, porque, como nós sabemos, no sistema bipartido de infrações penais adotado pelo Brasil, nós temos crimes e contravenções, sendo delitos sinônimo de crime. Não há a terceira espécie de infração penal, delito. Então, quando o STJ faz essa súmula, ele, na verdade, repete na súmula 536 exatamente o que já está escrito no artigo 41, em nada nos ajuda. Fica a questão, o STJ não sabe que delito é sinônimo de crime? Foi um erro? De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo a querer que sim, foi um lamentável erro, porque o STJ é tranquilo em dizer que também nas contravenções não se aplica a Lei 9.099. Súmula 542, aqui na súmula 543, se o STJ deveria ter falado que a suspensão condicional do processo de transação penal não se aplica na hipótese de infrações penais sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Muito infeliz a escolha da palavra delitos. Quanto à súmula 542, a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica familiar contra a mulher é pública incondicionada. Ou seja, um dos benefícios, que é a representação nos crimes de lesão corporal, está na Lei 9.099. A lesão corporal, como os senhores certamente sabem, pelo Código Penal, ela era um crime de ação penal pública incondicionada, como é a regra quando não há nada escrito em sentido contrário. Com o advento da Lei 9.099 de 95, houve a inserção da previsão da representação para o crime de lesão corporal, de modo que quando a gente tira a Lei 9.099 da jogada, a gente volta para o que era antes.
ação penal incondicionada para o crime de lesão corporal. É o que diz a súmula 542 do STJ, corroborando todo esse entendimento, e a tese de repercussão geral 713 do STF. Vou falar aqui, a gente já falou do FONAVID, né, que é o Fórum Nacional dos Juízes da Violência Doméstica, dos juízes e juízas da violência doméstica. Vou falar agora do COPEVID, que é até mais interessante pra gente. É a Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, no âmbito do CNPG, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais. É uma associação que reúne os procuradores gerais de todos os ministérios públicos com esse objetivo de uniformizar a atuação, de estratégias para o Ministério Público em âmbito nacional, envolvendo também os procuradores de todos os estados. Então, essa associação ela tem diversas comissões, uma delas é a de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, que se reúnem, fazem reuniões e dessas saem anunciados. Vinculam? Claro que não. Dão um norte do entendimento institucional? Sempre. Recomendo a leitura. O COPEVID, os enunciados estão mais difíceis de achar. No próprio site do CNPG, eles não estão atualizados, você tem que procurar nos ministérios públicos, mas vale a pena verificar esses entendimentos. Lembra um pouco o FPPC, que você tem que buscar de cada um, ver qual que é no local, é meio chatinho, mas vale a pena. Ele vai dizer, o enunciado 2, que o artigo 41 da Lei Maria da Penha aplica-se indistintamente aos crimes e contravenções na esteira do entendimento do STF e do STJ, ou seja, obviamente no enunciado é algo conciso, não entra nessa discussão, consolidando que o STF e o STJ em sua jurisprudência entendem que se aplica também às contravenções, tá bom? Vamos falar agora, já tiramos, só para deixar claro, tiramos tudo isso aqui da violência doméstica familiar contra a mulher. Lei 9.099 não se aplica no juizado da violência doméstica familiar contra a mulher. A gente tirou tudo. Agora eu vou falar de uma coisa que a gente esquece às vezes. O SURSI, a gente tirou a suspensão condicional do processo. Suspensão condicional da pena é instituto previsto no artigo 77 do Código Penal e não na Lei 9.099. Qual é a conclusão disso? O SURSI se aplica à Lei Maria da Penha. O SURSI tradicional, suspensão condicional da pena. Enunciado FONAVID, já falamos do FONAVID, diz que o SURSI, que trata o 77 do Código Penal, é aplicável aos crimes regidos pela Lei 11.340, claro, quando presentes os requisitos. Eu vou ter que ver os requisitos do SURSI e ver se ele se aplica no caso concreto. Mas eu não estou excluindo prima facie, como eu faço com os benefícios da Lei 9.099, a suspensão condicional da pena do âmbito do juizado da violência doméstica familiar contra a mulher. Para ficar mais interessante a questão, muito bom combinar o artigo 77 com o 152, parágrafo único da LEP, que foi incluído, na verdade, pelo artigo 45 da Lei 11.340 de 2006. Esse artigo vai dizer que é possível o juiz conceder o SURSI, tem lá os requisitos, tem lá as condições, mas no caso específico da violência doméstica, ele pode ainda determinar a frequência obrigatória a programas de recuperação e educação. Medida muito festejada pela doutrina, porque é de fato o que a gente precisa para tentar diminuir os números alarmantes de violência doméstica que nós temos. O parágrafo único diz, então, que nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, como uma das condições do SURSI. Se atentem que há uma questão topográfica. Esse artigo foi inserido no rol de medidas, no regramento de medidas de penas restritivas de direitos da LEP, mas como a gente sabe, isso não se aplica, medidas restritivas de direitos não se aplicam no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, então, entendimento tranquilo que isso pode ser aplicado ao SURSI. A doutrina faz esse link para permitir. Fiquem atentos se algo vier mais elaborado a 152, parágrafo único, porque ele fala expressamente de violência doméstica. Então, a gente tem que trazer ele para o SURSI da pena. A gente não pode deixar ele como ele está topograficamente na LEP, nas penas restritivas de direito. Aqui a gente vai ver, para encerrar nosso estudo, a gente vai ver a questão feita pelo Ministério Público de Santa Catarina. Na proposta de aplicação imediata da pena, que é o nome legal do que a gente chama de transação penal, a lei fala proposta de aplicação imediata da pena, aqui está errado, desculpa, o autor de crime de menor potencial ofensivo praticado com violência doméstica familiar contra a mulher,
Não, desculpa. É autor de crime, deverão ser incluídas medidas protetivas de urgência. Vamos lá, isso é irrelevante, porque o que a gente precisa saber aqui é a questão da transação penal. Quando a gente está na transação penal, eu tenho que incluir medidas protetivas de urgência a autor de crime de menor potencial ofensivo praticado na violência doméstica familiar contra a mulher, sempre que a vítima solicitar. Gente, essa questão não tem nada de mais horrendo do que isso. Era para o candidato ler essa alternativa e doer os olhos. Primeiro, não tenho como eu falar de crime de menor potencial ofensivo em violência doméstica e familiar contra a mulher. São totalmente incompatíveis. Se é violência doméstica e familiar, é violação de direitos humanos, lembra? Não tem menor potencial ofensivo, já estava errado aqui. Transação penal cabe no juizado da violência doméstica e familiar contra a mulher? Não cabe. Então, a questão tenta te enrolar falando que, olha, eu vou aplicar transação penal, mas vou colocar medida protetiva de urgência, aquilo que está lá na Lei 11.340, tá? Não, senhor, tu não vai aplicar transação penal de jeito nenhum, muito menos com medida protetiva, nem com, nem sem, não tem transação penal. Tá? Então, cuidado aqui, essa questão era para saltar os olhos de tão grotesca que ela estava. Vamos para o Ministério Público do Ceará. O Ministério Público do Ceará pegou esses candidatos desavisados que não prestam atenção que o sursi da pena é permitido na violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele queria saber o que pode. Aí ele coloca um monte de coisa para confundir, misturando o artigo 17, artigo 41, que a gente acabou de ver. Transação penal pode, prestação pecuniária, né? A gente já sabe, não pode nada disso que está aqui, nada. A única coisa que pode disso aqui é a suspensão condicional da pena, o sursi da pena, artigo 77 do Código Penal. No Ministério Público de São Paulo, era uma questão sobre transação penal, tá? E aí via a alternativa A, B, C, D, E, e ele tinha que dizer qual era a correta. Curiosamente, a correta, as outras eu não trouxe, porque não tem nada a ver com a nossa disciplina. Eu trouxe apenas a linha E. A correta, por acaso, era a que diz respeito à nossa disciplina, que fala que no crime de lesão corporal leve decorrente de violência doméstica contra a mulher, não poderá o Ministério Público oferecer a proposta. Que proposta? Lembra? O enunciado está falando de transação penal. Pode? Isso aí, não pode. Então, a assertiva está verdadeira. Verdadeira era a resposta do Ministério Público de São Paulo. Artigo 16, muito rapidamente, que eu estou estourando o tempo. Lembrem-se do artigo 16, que é uma exceção ao artigo 102 do Código Penal, que diz que a representação é irretratável depois de oferecida a denúncia. Aqui, eu tenho a renúncia à representação antes do recebimento da denúncia e não do oferecimento. Fiquem atentos a isso, ok? Trouxe aqui uns enunciados do Copevide para os senhores terem mais fácil, que dizem respeito a esse tema. E fico à disposição dos senhores para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que os senhores tenham. Tentei aqui correr com os principais pontos dessa matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher. Dediquem-se ao estudo, vai ser realmente gratificante. Examinador é uma matéria muito importante e espero ter conseguido contribuir para o estudo dos senhores. Fico à disposição e bons estudos.